Na aula de hoje, vamos falar sobre o sistema somatosensorial. E ele explica como o corpo se relaciona com o meio ambiente. O sistema somatosensorial nos dá a percepção sensorial do meio interno e externo do corpo, sendo percepções conscientes e inconscientes, por meio dos órgãos do sentido, como, por exemplo, o tato. Então, a somestesia engloba a propriocepção, termossensibilidade e dor. A propriocepção é a capacidade do corpo de saber a sua posição espacial, que é a posição de ligamentos, articulações, tendão e músculo. A termossensibilidade é a percepção da temperatura dos objetos. A termossensibilidade é a percepção da temperatura dos objetos. A dor ou a nocicepção é a capacidade que um estímulo forte tem de causar dor no tato. Tem também a classificação do sistema somatosensorial. E no momento tem duas, que é uma antiga e a nova. A antiga é o tato epicrítico, que tem grande capacidade discriminativa e alta precisão. E o tato protopático. Que é a termossensibilidade e a dor, e eles não são precisos. A nova classificação é classificada em esteroceptivo, que é a sensibilidade tátil discriminativa, a propriocepção, que é a sensibilidade de músculos e articulações, e a coordenação, mas não vamos entrar nesse mérito. E tem também a classificação interoceptiva, que são os receptores ao longo do organismo, os receptores que se localizam nas vísceras. O sistema somestésico consiste no conjunto sequencial de neurônios e fibras nervosas, capazes de ambientar os estímulos nervosos que atingem o corpo e conduzir ao córtex para transformar percepção, sendo usados na modulação. A transmissão do estímulo ocorre da seguinte forma: o receptor vai estimular o primeiro neurônio. Esse primeiro neurônio, ele vai estimular o segundo neurônio. E então vai decussar e vai ascender pelo tronco cerebral. Ao entrar no tronco cerebral, e vai fazer sinapse com o terceiro neurônio. Esse neurônio se localiza no tálamo. E depois do tálamo, ele vai fazer sinapse com o córtex, que vai ser onde vai haver a percepção do estímulo. Tem também uma via que o segundo neurônio vai fazer sinapse com o cerebelo, e ele não vai decussar na medula, mas não vamos entrar nesse mérito também. Então agora vamos falar melhor do tato. Consiste na sensação que começa na pele, e ela pode ser pilosa ou glabra. Pele glabra é a pele sem pelo. A pele é importante porque protege o organismo de invasores e evita a perda hídrica para o meio externo. Além disso, está em contato direto com o meio. Por isso, é a importância de termos muitos receptores para captar os estímulos. Esses receptores são denominados mecanorreceptores, que são sensíveis à deformação física, como flexão e estiramento, além de monitorar a pressão e a dilatação do sangue, até mesmo a tensão nos dentes. No centro desses receptores tem terminações axoniais não mielinizadas, com canais iônicos mecanosensíveis. Então agora vamos falar um pouco sobre os mecanorreceptores de uma forma geral, e depois vai ser falado melhor a respeito de cada um. O mecanorreceptor mais estudado é o corpúsculo de Pacini, que está na camada profunda da derme. Tem também as terminações de Ruffini, que são maiores, e os corpúsculos de Meiner, que são menores que os de Pacini. Tem também os discos de Merkel, que é outro mecanorreceptor. Esses são terminações nervosas com células epiteliais, ou seja, não são células neurais e estão achatadas. Serão sensíveis à pressão superficial. Tem também as terminações de Krause. Elas ficam em áreas que são limítrofes, ou seja, é a transição da pele com a mucosa, como nos lábios e genitálias. E essa terminação de Krause captam estímulos de frio.
Existem estudos que comprovam que o campo receptivo de disco de Merkel e Meissner são pequenos, ou seja, o campo que eles conseguem captar o estímulo do meio na pele são pequenos. Já os corpúsculos de Pacini e Ruffini têm grandes campos sensitivos, ou seja, eles conseguem captar uma área maior da pele de estímulo, certo? E isso vai ser importante para entendermos seu funcionamento. Os mecanorreceptores variam quanto à persistência do estímulo. Por exemplo, os corpúsculos de Meissner e Pacini têm um início rápido da resposta, mas logo depois param de disparar impulso, mesmo com esse estímulo continuando. Ou seja, eles são conhecidos como receptores de adaptação rápida. Já os discos de Merkel e as terminações de Ruffini são conhecidos de adaptação lenta. Por quê? Porque eles geram respostas que demoram a começar, mas elas duram muito mais tempo. Outra informação importante é que os pelos eles também fazem parte do sistema somatosensorial, onde a inervação vai estar justamente nos folículos que sofrem deformação, estiramento. E quando distende, essas terminações nervosas são estimuladas, certo? Uma coisa importante também é que os corpúsculos de Pacini são os mais estudados e que eles possuem uma cápsula em forma oval e tem cerca de 20 a 70 camadas de tecido conjuntivo. Essa cápsula é igual uma cebola, por exemplo, ela tem várias camadas. Aí com isso, as terminações nervosas vão estar no centro e vai sofrer um estímulo que vai passar de camada a camada. E quando há determinado estímulo de pressão, a energia é transferida por essas camadas, até chegar às terminações que vão gerar o potencial. Com o tempo, essas camadas elas conseguem se adaptar ao estímulo, e com essa adaptação, vai deixar de gerar o potencial. Por isso, são conhecidos de adaptação rápida, que com o tempo deixam de estimular novos potenciais. Quando há o alívio da pressão, as camadas elas vão se readequar e essa readequação provoca um novo potencial de ação. Dessa vez, o significado é contrário àquele do estímulo primário. Por isso, conseguimos entender por que eles são tão importantes para o estímulo vibratório, que é um componente importante avaliado no exame neurológico que avalia o estímulo tátil vibratório do paciente. Lembrando o que foi dito anteriormente, existem receptores que têm campos sensitivos pequenos e outros que têm campos sensitivos maiores. Então, isso é importante para avaliar a discriminação de 2 pontos. Com a utilização de 2 alfinetes, vamos iniciar com eles em 2 pontos próximos, afastando gradativamente até que o indivíduo reconheça como 1 ou 2 pontos. A percepção desses 2 pontos se dá justamente pelos campos sensitivos. Um receptor que tem pouco campo sensitivo se torna mais preciso justamente porque nessa área, tendo muitos receptores desse tipo, vão ter muitos campos sensitivos diferentes para serem estimulados. Ou seja, essa informação vai ser muito mais precisa do que se fosse um receptor com campo sensitivo grande, porque num campo receptivo grande, um único receptor sendo estimulado, ele vai sofrer um estímulo, mas não vai detalhar o que está sendo estimulado naquela área. Para poder ter essa discriminação, precisa-se de uma maior densidade de mecanorreceptores, de mais receptores com campos sensitivos pequenos do que receptores com campos grandes e um tecido cerebral maior destinado à codificação dessa superfície estimulada. Vale ressaltar que os receptores são terminações que vão estimular um determinado axônio para conduzir informações nervosas. Com a ajuda de Aniele Leal, Bárbara Busquet, Camille Couvre, Helena Cortá e Anca Pacheco, alunas do 3º período da Uniredentor.